Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês a mensagem do coração de Deus. A mensagem de hoje está extremamente abençoada e eu tenho certeza que Deus vai falar ao meu e ao seu coração em nome de Jesus. Amém? E deixa eu ver aqui quanto que eu estou de bateria para poder eu saber o tempo. Vai dar para ir até os 40 minutos aí de gravação. Mas desde já eu já venho aqui convidar vocês, que é a primeira vez que estão aqui no canal e ainda não se inscreveram. Então eu convido a se inscreverem e ativar a opção todas para que todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, vocês sejam notificados. A interação de vocês no canal é importantíssimo para as plataformas digitais entender que esse conteúdo tem sido relevante, abençoador, tem acrescentado na sua vida. Então assista até o final, deixe o like de vocês e Deus vai abençoar em nome de Jesus, porque juntos, unidos em prol do reino de Deus, estaremos mais fortes no nome de Jesus. Amém? Deixa eu fazer uns ajustezinhos aqui e já venho dizer para vocês que a mensagem do coração de ontem também foi extremamente abençoada. Então dá um pulinho lá e se inscrevam, né? E tem também no comunidade a mensagem lá, eu ponho por escrito quando não apareço nos vídeos ou mensagem de áudios que vocês estão aí vendo. E os shorts é quando eu coloco os vídeos menores. Lá vocês podem ouvir louvor, né? Curtir também, que tem algumas mensagens pequenas que eu coloco dos vídeos maiores, né? Tudo para abençoar a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Até que o Senhor tem nos ajudado. A glória de Deus. E vamos ver aqui uma história onde nós vamos ver aqui quem é comprometido com o reino de Deus, quem é justo, quem anda em santidade, quem teme a Deus, quem respeita a palavra de Deus, né? Andando em justiça, pois quem fala a verdade manifesta justiça. E aqui, se o homem de Deus, Eliseu, era uma escolha de Deus, era um profeta do Senhor, que estava a serviço do Senhor. Ele foi perseguido por estar a serviço de Cristo, né? E hoje, especificamente, eu irei falar aqui a respeito dos adversários que estavam se levantando contra o povo de Deus, né? Então, nós vamos ver aqui que aqueles que temem ao Senhor, o Senhor tem compromisso com esses. E Deus se revelava ao coração do Eliseu, né? Quando algo iria acontecer. Então, Deus só se revela àqueles que têm intimidade com Ele, que o seu coração está sensível à voz de Deus. E nós vamos ver aqui que os adversários, eles ficavam sem entender o porquê os planos dele foram frustrados, porque não deram certo, pois eles planejavam, eles estavam no meio de pessoas poderosas, pessoas entendidas, e bolaram todo o plano para o povo de Israel, povo de Deus, e esse plano não conseguiu ir avante, porque toda vez que era colocado em prática, né, eles estudavam toda aquela situação e falava, dessa vez vai ser assertivo, a gente vai conseguir. Mas só que Deus antecipava, Deus não deixava que os filhos deles viessem envergonhados. Deus antecipava se revelando ao coração de Eliseu. E Eliseu foi lá e falou para o rei do povo de Deus, olha, vai acontecer isso, 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 então mude de rota. Quando ele falava, né, os adversários do outro lado ficava sem entender. Ué, tem alguém aqui no nosso meio nos prejudicando. Tem alguém sendo informante daqui para passar para lá, para o povo de Deus lá. Por isso que fomos frustrados, por isso que está dando errado. Vamos procurar saber o porquê está dando errado disso daqui. Mas o Todo-Poderoso, que tem olhos e contempla os bons e os maus, não estava dormindo, estava cuidando daqueles que ele tem promessa, daquele que ele tem cuidado. E aqui nós vamos ver que Deus nunca chega atrasado, ele chega na hora certa. Os adversários queriam se adiantar para o mal e Deus foi na frente, né? Deus foi na frente e advertiu, falou para o povo de Deus, preste atenção que não é desse jeito, se prepare para o outro lado, porque aqui os adversários estão procurando atacar vocês. Então, nós vamos ver aqui no versículo, para que não fique somente aqui nas minhas palavras, você vê aqui o poder de Deus. Você vai ver aqui aqueles que são comprometidos com Deus, com o alto,
tem esse Deus se revelando a ele, tem Deus se antecipando, tem Deus falando. E Eliseu estava até correndo risco de vida, porque quando foram descobrir que era o profeta de Deus, o homem de Deus, que estava relatando todo o plano do adversário, eles planejaram para ir buscar o Eliseu para trazer lá os oficiais dele. Então, nós vamos ver aqui o quanto Deus trabalhou. E vamos ler aqui no versículo para entender também, né? Vem dizendo assim: quando o rei da Síria estava na guerra contra Israel, consultava os seus oficiais e dizia: posicionaremos as nossas tropas em tal lugar. Então, como eu falei para vocês, eles começaram a planejar. Vamos planejar a nossa tropa, né? O nosso grupo está fechado conosco. Vocês vão ficar lá naquela esquina, você vai ficar naquela direção lá, porque às vezes pode ser que o povo de Deus passe por lá, mas também tem outra saída, tem outro caminho também por ali. Então vamos atacar de vários lados. E ficavam planejando, colocando os guardas, pessoas certas para poder executar ali o mal, para atacar ali, né? Mas só que Deus já viu que os lados já estariam ali, já cercados, já pediu o povo não passar por lá. De imediato, um homem de Deus advertiu o rei de Israel: não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali, hein? E o rei de Israel mandava aviso para o lugar indicado pelos homens de Deus. Várias vezes eles advertiam o rei que ficasse alerta naqueles lugares, né? Furioso com a situação, o rei da Síria reuniu seus oficiais e perguntou: qual de vocês estão andando informando para o rei de Israel sobre os nossos planos aqui? Oh, meu senhor, o rei não somos nós, respondeu um dos oficiais, o cabeça, né? Eliseu, o profeta de Deus, profeta lá de Israel, que está revelando para o rei de Israel até as palavras que o Senhor diz em seus aposentos. Ei, é verdade, rei, olha só, esse homem de Deus, ele revela tudo que o Senhor fala aqui conosco. Todas as palavras é relatado para esse homem vai lá e entrega os nossos planos para o rei. Não tem ninguém daqui sendo informante no nosso meio. E o rei ordenou: então vai lá buscar eles imediatamente, descubra, né? Faça uma busca lá, para capturar ele lá e saber se é isso mesmo. E o rei ordenou: vai descobrir lá, né? Para que eu venha mandar capturar eles. Então lhe informaram: Eliseu está olha, o que eu sei é que Eliseu está em Dotã. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade, né? Então o rei da Síria soube que ele já estava lá em Dotã. Então eles organizaram a tropa, né? Os carros de guerra. Olha só quantas pessoas foram atrás do Eliseu, hein? Grande exército para um homem só, com muitos carros de guerra e cavalos, tudo para capturá-lo, somente um homem que estava incomodando, que estava frustrando os planos dele, né? Eu só conheço um que frustra os planos daqueles que se opõem contra os propósitos de Deus, que é o Todo-Poderoso. Então aqui eles estavam se levantando contra o próprio Deus, que estava se revelando para um homem de Deus. E aqui nós vamos ver que na manhã seguinte, né, o servo do homem de Deus, o servo de Eliseu, acordou de manhã e ele avistou, quando ele olhou para fora, ele começou a avistar aqueles exércitos tudo em oculto, tudo escondido. E ele foi imediatamente falar para Eliseu: Eliseu, meu senhor, o senhor não sabe o que está acontecendo, estamos cercados, os nossos adversários nos cercaram aqui, né? É muitos carros, né? E ele falou assim, o Eliseu calmamente falando assim: não temas, né? Não temas, disse Eliseu, pois maior é aqueles que está do nosso lado, é aquele que está do nosso lado do que está do lado deles. Quem está do nosso lado é o grande eu sou, é o poderoso, que nunca nos deixou fracassar em uma batalha e nunca deixou de nos guardar. Você acha que mesmo no meu território, mesmo aqui,
eles vão querer executar o que eles bem querem? Não. Confia no Senhor. Confia que até dentro da prova, até dentro do fogo, Deus está cuidando de nós. Não temas, em outras palavras, não temas. Foi quem que encorajou ele, foi o Eliseu, né? E Eliseu foi orar. Vamos ver aqui? Então Eliseu orou. Ele orou a Deus, ele tinha crédito com Deus, e nessa hora que ele orou, Deus respondeu a oração dele, né? Para você ver que quem ora tem resposta. Esse homem orou e a intervenção divina chegou. O poder de Deus se manifestou ali naquele momento, depois daquela oração que o servo dele fez. O Senhor, ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. Ó Senhor, abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos dos servos e ele viu a colina ao redor de Eliseu, cheio de cavalo e carruagem de fogo. Então Eliseu falou assim: Senhor, abra os meus olhos aqui, me mostra aqui, para mim enxergar o que está acontecendo lá fora, né? Ele agiu a fé dele. E naquele mesmo instante, o Senhor abriu os olhos dele e ele pôde contemplar os adversários sem que ele olhasse fisicamente com a cara lá fora para ver se realmente era verdade. Então ele orou e Deus a mostrou exatamente conforme o servo dele falou para ele, né? Mas ele imediatamente ele orou também. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou. Então, quando ele estava vendo tudo o que estava acontecendo lá fora, ele estava vendo que os adversários estavam se aproximando dele para fazer o mal, ele orou ao Senhor. Ele falou assim: ó Senhor, faz com que eles fiquem cegos e eles não me enxerguem, em outras palavras. E o Senhor fez que ficasse cego, conforme Eliseu havia pedido. Então ele orou. Ele falou: Senhor, cega os olhos dele para que eles não me vejam. Ou seja, que ele tem olhos, mas eles não veem me ver. Eles não conseguem enxergar que eu sou Eliseu, né? Imediatamente o poder de Deus entrou em ação e eles não enxergaram Eliseu. Foi aí que Eliseu pôde sair da sua casa, né? E vamos ver aqui a sabedoria que Deus deu a ele. Então Eliseu saiu e ele disse: vocês tomaram o caminho errado. Então Eliseu foi lá na frente daqueles que queriam fazer o mal para ele. Ele creu naquela oração e saiu para fora. Quando ele sai para fora, os adversários não estavam enxergando ele, como se fosse um desconhecido, né? E ele falou assim: olha, vocês tomaram o caminho errado. Essa cidade aqui, essa não é a cidade certa que vocês estão seguindo. Olha, vocês devem seguir, siga-me que eu vou levar vocês até o lugar que vocês estão procurando. Então ele os guiou à cidade de Samaria. E aqueles homens ficou sobre o domínio de Eliseu. Eles acompanharam Eliseu até Samaria, porque lá, né, ele disse que ele tinha dito para ele que tinha um homem lá, né, que eles estavam procurando. Na verdade, estava procurando Eliseu, mas só que Eliseu, com a sabedoria de Deus, tirou ele daquele lugar. E assim que entraram em Samaria, Eliseu orou: ó Senhor, agora abre os olhos dele para que vejam. Então, enquanto ele estava cego, eles não enxergaram Eliseu. Mas quando Eliseu orou, pedindo que o Senhor tirasse dos olhos dele essa escama, né, fizesse com que eles viessem enxergar de novo, imediatamente eles enxergaram e eles já estavam em Samaria, né? Então eles descobriram que eles estavam no meio de Samaria, né? Quando o rei de Israel viu, perguntou a Eliseu: devo matá-lo, meu senhor? Devo matá-lo? Então o rei de Israel falou, né? Eles já estavam lá, onde eles já estavam planejando atacar o rei de Israel, né? E ele foi para onde eles queriam atacar e os inimigos, né, estavam na mão agora do rei de Israel. Aí o rei falou para o Eliseu: eu devo matar eles? Aí ele disse assim, o Eliseu: claro que não, respondeu Eliseu.
eles não são prisioneiros que vocês capturou na batalha. Dele comida e bebida. E ele ainda foi bom ainda com os adversários. Ele não permitiu que o rei matasse. Mas ele falou assim, olha, vocês não capturaram ele durante a batalha. Então, dê para eles de comida e de beber. E manda eles de volta para casa, para o senhor deles. Ou seja, os nossos inimigos têm fome, né? Têm sede, dá-lhe de comer. Então, esse homem aqui, ele agiu até com bondade, porque Deus entregou eles na mão de Eliseu e do rei. Mas só que o Eliseu não fez como eles queriam fazer, porque Eliseu era um homem de Deus. Quem faz a justiça é Deus. Ainda preservou a vida deles, enquanto eles procuravam capturá-lo para fazer o mal, né? E o rei fez conforme Eliseu falou. Foi lá, deram de comer para ele e dispensaram, mandaram para ir embora e para a casa dos senhores deles, né? Então o rei ofereceu um grande banquete e mandou de volta para casa. Olha, quem vai fazer um banquete para os inimigos? Quem vai fazer? Ninguém, né? Para você ver, né? Depois disso, os invasores sírios não invadiram mais a terra de Israel, ou seja, era desnecessário estar querendo comprar uma briga de entrar aonde não é de nossa propriedade, onde eles não estão vindo até nós para brigar. É nós que estava querendo ir lá, em outras palavras. Mas, Senhor, ele está falando com o rei da Síria lá, Senhor, a gente parou lá em Samaria, estava diante dos adversários do inimigo. Eles nem fizeram mal a nós, preservaram a nossa vida, nos deram de comer, de beber, foi um banquete ali que a gente sentiu um farto. Então aqui vem dizendo que os invasores sírios não invadiram mais, né, a terra de Israel, né? Então, para você ver que tudo pode ser mudado através da oração, né? Os olhos deles estavam em treva. O mal que possuía aqueles corações, que agia naqueles corações para fazer o mal. Mas quando deram o que tinha de melhor no coração deles, eles puderam enxergar a bondade, enxergar que ali era a luz, que ali eles não deveriam fazer o mal. Por quê? Porque as trevas, a luz, impedia de eles enxergarem a verdade, de enxergar que eles não eram inimigo deles. Que inimigo eram aqueles que queriam matar eles, queriam tratar com maldade, e ali não foi feito isso. Ou seja, aqui não tem maldade. Maldade está do lado de vocês que estão procurando perseguir o povo de Deus. Aqui está a bondade, aqui tem Deus, né? Não, nós não estamos lutando com vocês, né? Vocês que estão arrumando confusão, arrumando briga desnecessário de querer invadir, de querer vir aqui, né? Lutar contra o povo de Deus, no território de Israel, né? Então nós estamos vendo aqui que Eliseu, o homem de Deus, ele foi usado por Deus para divertir o rei de Israel que estava precisando de libertação, né? De conserto. Então, o mal não chegava até o povo de Deus por causa do homem de Deus, que estava ali orando, né? Então, nós estamos vendo aqui que propriedade exclusiva de Deus não vai ser envergonhada nem atacada, né? Estava querendo tirar satisfação com o homem de Deus pelo mal que estava planejando, fazendo, e achava que eles iriam ficar quietos, né? Ele não ficou quieto, ele fez o certo, ele orou, mas ele não tratou com maldade, enquanto os outros estavam tratando com maldade e querendo fazer injustiça com as suas próprias mãos, né? Então, a nossa guerra, a nossa luta era totalmente espiritual. Enquanto eles estavam querendo invadir, acabar com esse homem de Deus, enviando grande quantidade de exército, né? Enviando cavalos, né? Aquelas tropas imensas para capturar o homem de Deus.
sem prova, né? E sem cabimento algum, sem ter feito nada. Porque hoje, para você ser de Deus e você estar realizando a vontade de Deus, é você vivenciar esses dias aqui de aflições. Os profetas, outros homens de Deus que foram perseguidos, não porque correr atrás do mal, não porque estava preocupado com a vida do outro, é porque o inimigo estava preocupado em atacar aqueles que estavam a serviço de Cristo, aqueles que faziam bem, né? Aqueles que de graça recebia, estava dando a vida, estava levando a luz e por isso estava recebendo retaliações no mundo espiritual. E o diabo estava respondendo dessa forma porque ele sabe que agindo assim, ele conseguiria parar com o povo de Deus. Mas aqueles que têm Deus do seu lado, que tem o Pai do nosso lado, é aquele que está tomando a frente, que está guerreando, né? Hoje eu estava aqui falando com a minha filha assim na rua, né? Eu estava de sombrinha, porque o tempo aqui está querendo chover. E eu estava vendo uma cena, né? Parecia que eu ia ser assaltada, né? Do jeito que estava, né? Aí eu falei para ela assim, não, filha, Deus está nos guardando, mas se for necessário o adversário vir, aqui tem a sombrinha, filha. Mamãe dá a sombrinhada nele. Aqui ninguém vai tocar na gente, não, nem em você. Ela morreu de rir, né? Porque a leoa vai defender o seu filhote. Um pai, uma mãe vai defender os seus filhos. Imagine Deus, que está ali vendo os filhos de Deus sendo injustiçados, ele também vai querer protegê-lo. Ele vai estar à frente assumindo a batalha, né? Eu fiz até assim com a sombrinha. Eu falei, não, aqui tem um Davi. Essa aqui não é arma não, mas ele foi com pedra, filha. Ele foi lutar contra o adversário. Então, aqui mamãe tá com a sombrinha. Essa sombrinha aqui é o cajado, igual de Moisés. O fogo aqui vai descer. Ela até riu. Mas eu digo para vocês, né? Claro que Deus está guardando. Mas nós não temos que temer. A má notícia estava chegando para o homem de Deus aqui e ele falou assim, fique em paz, não tenha medo não. Entendeu? O inimigo quer oprimir, ele quer perturbar, quer tirar a paz. Mas se Deus é conosco, o maior é aqueles que está do nosso lado. Então, muitas vezes o inimigo quer enfrentar, eles querem ir pela lógica, né? A mulher é frágil, é indefesa, então vamos atacar a indefesa, a fraca, o fraco, mas só que quem está ali cuidando, guardando, é o exército do Deus vivo. E se for preciso lutar, vamos lutar também. Porque no nosso território o inimigo não vai se fazer, ele não vai tocar. Aqui vai receber fogo, porque é Deus que está ao nosso redor. Assim como os adversários estão bramando como leão, o inimigo, ele acha que pode tocar, mas ao nosso redor é uma muralha de fogo, aos anjos do Senhor nos guardar e nos proteger. Então, os adversários, olha, a gente acha que a gente é fraca, que não somos entendidos das coisas, mas somos entendidos, né? Nós temos a força de Deus, a confiança de Deus para enfrentar, assim, o urso-leão, né? Porque quem dá e tira a vida é Deus. Eliseu não temeu pela vida dele, porque ele sabia que quem cuidava dele, quem estava no controle da vida dele era Deus. Então, se é Deus que está do nosso lado, para que temer? Mas está no nosso território, meu Senhor. Já entrou aqui. Deixa entrar. Se entrou aqui, alguma coisa Deus vai fazer, porque Deus não iria nos entregar na mão dos adversários. Eu creio no Deus que eu sirvo. E você deve crer também. Então, vou orar a Deus agora, ele falou. E foi orar. Então, se o problema, você fazer do problema maior, o problema vai se multiplicar e você vai enxergar só o problema. Mas você tem a palavra, você tem a vida dentro de você, para você fazer como o Senhor quer que faça. A reação dos discípulos, como eu preguei ontem, foi diferente da que o Senhor queria que eles manifestassem diante da dificuldade, diante do problema, diante do medo ali. Eles não manifestaram a fé. Jesus foi lá, repreendeu a tempestade e o mar se aquietou. Então,
no mundo espiritual. O inimigo está manifestado, porque as obras deles estão quebradas. A sua luta, ela é contra principados e potestades, mas claro que tem aqueles instrumentos de Satanás que são usados, e vai ser usado com força. Mas maior é o que está conosco do que aqueles que estão no mundo, como aqui Eliseu falou, né? Eliseu falou, porque eu sei que eu tenho crido e que Deus se levantará ao nosso favor. Então, a gente não está afrontando, não fomos no território de ninguém. Você acha que Deus vai deixar o inimigo vir atacar? Ou seja, estamos limpos, não tem brecha aqui para o inimigo, Deus não nos entregou na mão dele e ele não deixaria eles entrar aqui e fazer o que bem queria. Ou seja, confia no Senhor, não temas. Para tudo há uma saída, Deus é conosco. E aqui a gente viu que Deus imediatamente, naquela situação de apuro, no meio do fogo, no meio do problema, houve a resposta de Deus de imediato, a ação do poder de Deus. Né? Deus responde, muitas vezes Deus vai responder, ele vai agir, vai entrar em ação, é durante o impossível, é durante a impossibilidade, é ali durante a guerra, porque aqui já estava formado a guerra e olhando com os olhos físicos, quem perderia era Eliseu. Mas quem disse que Deus estava dormindo, iria deixar os adversários fazer o que bem queria contra o povo de Deus, já que ele advertia e ele falava para ele? Não, Deus sempre tem a saída, Deus sempre sabe o que está fazendo. Ainda que pareça que nada esteja colaborando, ainda esteja tudo ao contrário e nada esteja favorecido. Nesse caso aqui, parecia que Deus não estava a favor de Eliseu, né? Como o Senhor me fala uma coisa, agora eles estão vindo atrás de mim, que negócio é esse? Recebeu retaliações porque estava falando as coisas de Deus. Pois é, falar a palavra de Deus é ter o exército de Satanás atrás da gente. Pois é, tudo isso para paralisar o homem de Deus. E é isso que acontece nos dias de hoje. O inimigo consegue a manipulação, ele consegue agir porque maior é o que está com eles. E menor é a quantidade do nosso lado para nos destruir, porque vai ser mais fácil agir com covardia, né? Estava querendo agir com covardia com o homem de Deus, porque esse exército todo para buscar um único homem que nada fez, mas dos altos céus Deus já estava vendo tudo, né? E Deus entregou o adversário na mão de Eliseu. E ele falou: não precisa matar não. Dá de comer e beber para ele e depois pode mandar embora. Ué, um homem de Deus, ele tratou assim, porque ele sabe, né? Ele sabe quem ele é. Ele não tinha perdido a identidade dele durante a adversidade, diante do problema que estava surgindo para ele, né? Na hora, poderia vir aquela revolta, aquela raiva toda, tá procurando me matar, tá vindo atrás de mim, pode mandar matar, pode fazer isso, né? Mas ele não agiu com as mãos dele. Sabe por quê? Porque quem age ao nosso favor, quem luta ao nosso favor é o Senhor. Então, quem procura uma luta desnecessária, quem procura perseguir, quem procura armar laço, quem procura cavar cova, a Bíblia diz que nela cairá. Porque quem planeja, quem arquiteta, quem arma com injustiça, com perversidade, não está armando para ela mesma, porque é a Bíblia que diz, né? É a Bíblia que diz que quem cava a cova, o laço nela cairá. Quem está abrindo, quem está planejando, né? Não é aqueles que estão ali na inocência, que estão ali na lealdade, na obediência, que vai cair neles. Porque a identidade de luz não vai ser treva. É a treva que vai continuar com a identidade dela. Então, quem planeja e age com mentira e injustiça, pode ter certeza que vai ser desmascarado e vai ser envergonhado. Porque eu nunca vi Deus comparecer no tribunal e agir com injustiça, porque aqui na terra a justiça do homem, ela é cega, né? Ela é cega porque tem pessoas que são manipuladoras, que conseguem mudar toda a cena, toda a situação, mas Deus não. A Bíblia diz que Deus julga com justiça e com retidão. E ele nunca chega atrasado,
Então, ainda que estejam contra você, quem está a seu favor que vai comparecer no dia do julgamento. Por quê? Porque Deus tem compromisso com aqueles que são leais e fiéis a Ele. Então, aqui estamos vendo que Eliseu frustrou o exército da Síria. Frustrou porque Deus falou, né? Então, vai brigar com Deus, vai reclamar com Deus se Deus revelou, se Deus mostrou. Mas quem estava sofrendo retaliações era Eliseu, porque era um instrumento de bênção, de salvação. Ele estava fazendo mal, ele falou para prevenir o mal, né? E a estrela estava revoltada, porque falou que eles estavam planejando, que eles estavam fazendo. Então, a Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Nós temos um Pai que está zelando de nós, está cuidando de nós, embora muitas pessoas não tenham seu pai presente, né? Porque a imagem da mãe e do pai é de proteger, é de ir lá e de proteger os filhos. E o nosso Deus, ele está presente em todas as situações, em todos os momentos, e está vendo, muitas vezes ele vai dar corda, porque Deus deixou o rei da Síria enviar as tropas dele para lá, Deus deixou chegar lá, mas não deixou ser capturado, ser pego para a área que viesse fazer a maldade. Então, o nosso Deus, ele nunca chega atrasado. Então, quem ora tem resposta, quem busca vai encontrar. Aqui, um homem de Deus encontrou a resposta. A palavra que saiu da boca dele não voltou vazia, né? Ele chamou a existência ali naquele momento, passou a acontecer, que as palavras dele ali na oração foi pedido. Então, tudo pode ser mudado através da oração. Ou seja, a oração do justo pode muito seus efeitos. Moisés falou assim: Senhor, se eu tenho crédito contigo, se eu acho graça aos teus olhos, né? Que o Senhor venha me acompanhar nessa jornada que o Senhor está me enviando, né? Se o Senhor não for conosco, como é que aquele povo onde o Senhor está nos enviar, como o Senhor vai receber a glória? Se é o Senhor que tem que estar na frente, é o Senhor que tem que estar guerreando. Como o Senhor quer nos enviar lá, se o Senhor está mandando os seus anjos? Eu quero a presença do Senhor comigo, porque ela que ordena a bênção, ela que vai estar ali comigo. E assim a glória vai estar sendo dada ao Senhor. E mudou, o Senhor mudou, né? O Senhor mudou. Até a bateria está acabando aqui, ó, 100%. Tá escurecendo até o celular, deixa eu aumentar a luz aqui. E o Senhor falou assim, e foi mudado através da oração de Moisés, o Senhor resolveu ir. Por causa da oração de Moisés, Deus resolveu ir com ele, né? Porque quem iria ia ser o anjo. Porque o Senhor ainda estava muito bravo ainda com o povo israelita, né? Então, mas a oração de um justo pode muito seus efeitos. Então, é dessa forma. O Senhor estava com esse homem de Deus e Deus não deixou ele, né? Passou o recado de Deus, sofreu retaliação e Deus guardou, Deus livrou. Quem faz o bem para Deus recebe retaliações, mas recebe também a dupla honra, recebe a bênção, recebe o livramento em nome de Jesus. Os dias são mais, pois o Senhor está voltando. E quanto mais ter pessoas a trabalho dele, né? Essas retaliações ainda vão continuar ainda, né? Vamos estar sofrendo dores de parto. Já estamos já, né? Então, é saber que o nosso lar não é aqui, é o céu. E por não ser aqui, a gente ainda está a serviço de Jesus, como os discípulos ficaram, né? Porque ele iria preparar o lugar e ele estaria aqui dando continuidade ao serviço do Senhor. E nós também somos esses discípulos, porque discípulo é aquele que permanece no Senhor. A Bíblia diz, né? Se permaneceres em mim, verdadeiramente sereis meus discípulos. Nós estamos sendo discípulos de Cristo a serviço dele. E aguardando também a volta dele, né? Estamos fazendo a obra porque tudo que nos foi dado há de ser cobrado. Vamos ser cobrado, porque ser morador da terra não é só para ser morador da terra, é ser morador para cuidar, né, dos seus afazeres, mas também é cuidar dos afazeres do Senhor, é também depois, quando o Senhor vier, oferecer as suas mãos e prestar conta daquilo que foi pedido e daquilo que foi feito, né? Então, nós vamos
dever essa explicação, vamos ter que mostrar nossas obras. Então, é para o Senhor que nós temos que fazer, né? Porque vamos ser cobrados dele, né? Assim como um pai, uma mãe coloca os seus deveres para os seus filhos a fazerem, né? Quando eles já são grandinhos, muitas mães vão trabalhar, o pai fala, ó, vocês vão ficar responsáveis por isso da casa, isso e isso, né? Quando chegar aquilo que foi passado, o que era para cada um dos filhos fazerem, eles vão ver, vão conferir se estão feito, né? Deixa eu olhar se você fez isso, você fez aquilo. Ah, fez? Então tá bom. Então foi uma prestação de conta ali. E se não tiver feito, né? Aí vai ser acertado ali. Então é exatamente assim. A gente vai dar conta de tudo que estamos fazendo, porque tudo que a gente planta, vamos colher. A colheita é inevitável, né? Mas saber se os frutos são bons, se é mal, só no momento da colheita, né? E queira colher frutos bons, né? Porque quem sabe o que planta não vai temer a colheita, mas muita gente está plantando achando que essa colheita não vai chegar, que essa colheita vai chegar para aqueles que estão plantando uma semente boa, mas não vai mesmo, porque a Bíblia diz que de uma árvore boa ela não vai produzir frutos ruins, e de uma árvore ruim ela não vai produzir frutos, né? Porque aqueles frutos ruins não prestam para nada. Ela é lançado fora, como assim a volta de Cristo. Vai ser essa separação entre o bem e o mal. Os frutos bons, aqueles que andaram em justiça, perseverando, né? E aqueles que não perseveraram, aqueles que não aceitaram Jesus, aqueles que estavam fazendo mal, vai ser separado, vai ser lançado no fogo. Então, saber o que planta é saber já o que vai colher, então eu devo temer. Não, se eu quero ter bons frutos, então não vou fazer isso. Tem que agradar a Deus. Eu tenho que andar em justiça, tenho que ser filho obediente, porque na desobediência só vai ter malefícios. Na obediência vai ter benefícios. E eu não quero perder, eu quero ganhar. Então, raciocinar é o dever de todos, né? Então, por isso que deve permanecer na palavra, porque a palavra de Deus vai nos modular e vai estar nos instruindo, nos advertindo, nos fazendo temer a ela. Fora da palavra, sem a palavra em nosso coração, vamos agir assim, precipitadamente, vamos ser filhos imprudentes, né? E assim, vai passar a andar em treva, de ter dias de ruínas. Então, a boa escolha de hoje, né, dirá como será o amanhã seu. Uma boa escolha vai gerar vida, salvação. A má escolha vai gerar morte, destruição. Amém? Esse mundo não foi feito, né, sem propósito. Esse mundo foi feito com propósito. E o homem não pode mudar os propósitos de Deus, porque Ele nos criou e nos fez. Se Ele nos fez, é propósito dele. E quem se opor contra os propósitos de Deus está lutando contra os propósitos de Deus. E está lutando com Deus. E é um preço alto que se paga. Então não queira lutar contra Deus, porque Deus, Ele tem força, Ele tem poder. Amém? E eu quero te dizer aqui que Deus é fiel. Deus é fiel, né? Ele é justo. Nele não há injustiça. E aqui estamos vendo que a injustiça não imperou aqui, porque Deus estava com a mão dele nessa situação. Na vida do homem de Deus. Deus está sobre a mim e sobre a sua vida também. Creia no Senhor, né? De todo o seu coração, que mais Ele vai fazer. Essa palavra de Eliseu para o servo dele, eu deixo aqui para vocês hoje, amém? Pois do nosso lado, há muito mais que do lado deles. Do nosso lado, né? Do nosso lado, temos um Deus vivo, amém? Temos o Criador da humanidade, que tem o domínio de todas as coisas. Amém? Então, confia no Senhor, faz o bem, porque você vai dar conta a Deus, né? Ninguém tem o direito de se meter na sua vida se você está buscando a Deus, está fazendo as coisas para Deus. O inimigo vai até ficar incomodado, porque os adversários estavam incomodados aqui com a vida de Eliseu, porque Deus se revelava a ele. Né? Então, Deus deu a vida a cada um para cuidar da sua. Mas o inimigo, ele começa a agir de tal forma que quer que o foco seja você, que as pessoas ficam mais preocupadas com a sua vida do que você mesma, né? No sentido de criticar, de querer se meter na sua vida, né?
de falar que está fazendo as coisas para Deus, de querer que faça como eles querem, né? Ou seja, você tem que dar ouvido a Deus. Muitas pessoas querem que ele dê ouvido a eles, né? Quer editar, quer saber mais da sua vida do que você próprio tem que saber dirigir ela. Então, muitas vezes o diabo quer dirigir mais a sua vida do que você, né? Tem que saber estar dirigindo ali por Deus. Então, o inimigo quer dirigir a sua vida. Mas você não deve deixar o inimigo dirigir a sua vida. Quem tem que dirigir a sua vida é você, pautado na palavra de Deus. Porque o diabo usa esse instrumento dele aí para perseguir e para perturbar, né? Para perturbar como estava agindo aqui com o homem de Deus. Ué, quer ficar perturbando, quer entrar aqui na cidade aqui, do povo de Deus, no nosso território, por quê? Quer fazer o mal aqui por quê? Quer achar que está tocando o nome de Deus aqui por quê? Né? Vai procurar outra coisa para fazer. Aqui ninguém está fazendo mal, está inventando aí por quê? Então, é dessa forma. O diabo cega pessoas, elas acham que tem que ficar ali, ó, o tempo todo tirando a sua paz, perturbando, né? Querendo fazer coisas erradas para te perturbar, para te prejudicar. Mas só que quem está vendo e quem desce na terra para guerrear ao nosso favor é o nosso Deus. Amém? Eu vou ficar por aqui. Essa mensagem ela é longa, ela é abençoadora, né? E eu tenho certeza que Deus falou o seu coração. Essa mensagem Deus já tinha colocado no meu coração ontem. Eu ia pregar ela à noite, mas Deus colocou ela para me pregar agora na mensagem da tarde. Amém? E que Deus abençoe você, esteja com você durante a sua luta, durante seus processos. E confia tão somente no Senhor. E verá Ele agindo, Ele guerreando no nome de Jesus. Fique na paz de Cristo, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.